Há um tipo de dor que não grita, mas sussurra constantemente nos cantos da mente. Quando um relacionamento termina, não é apenas a presença do outro que desaparece, é também a quebra de projeções, sonhos e partes de si mesmo que pareciam pertencer ao futuro. Muitas pessoas se surpreendem com a dificuldade de seguir em frente, mesmo quando racionalmente sabem que a relação não era saudável. A mente insiste em revisitar cenas, em buscar sentido, em tentar remendar o que se rompeu. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente acontece em um término de relacionamento, sob a perspectiva da psicologia profunda. O que está por trás dessa dor persistente? Por que alguns ciclos emocionais parecem não se fechar? Se você está pronto para olhar para dentro e entender essa travessia de um ponto de vista transformador, comente abaixo. Eu escolho me libertar. A dificuldade em seguir em frente após o término de um relacionamento raramente está ligada apenas ao outro, mas sim ao que projetamos nele. Na visão da psicologia analítica de Carl Jung, cada relacionamento é um espelho que reflete partes inconscientes de nós mesmos. A pessoa amada torna-se receptáculo de nossas projeções, aquilo que não reconhecemos em nós, mas que enxergamos com intensidade no outro. Por isso, quando a relação termina, não perdemos apenas alguém, perdemos uma parte de nossa própria psique que estava sendo expressa ali. A sombra, conceito central em Jung, representa os aspectos reprimidos da personalidade. Muitas vezes, essas partes são ativadas em um relacionamento amoroso e, quando não integradas, geram dor e repetição de padrões. O processo de individuação, a jornada rumo à totalidade psíquica, exige que se reconheça a sombra e que se retire do outro as projeções, acolhendo-as dentro de si. Além disso, a integração dos arquétipos do ânima e do ânimos, o feminino e o masculino internos, torna-se crucial. Quando amamos, muitas vezes projetamos nosso feminino ou masculino idealizado na figura do parceiro. Com o fim do vínculo, essa projeção se desfaz, deixando um vazio que é, na verdade, um convite à integração desses aspectos em nós mesmos. Assim, o término de um relacionamento é menos sobre o fim e mais sobre um chamado. Olhar para dentro, confrontar as feridas da alma e transmutar a dor em consciência. A resistência em seguir em frente nasce, em grande parte, da recusa em realizar essa travessia simbólica. Quando nos apaixonamos, muitas vezes acreditamos que encontramos alguém único, insubstituível, quase mítico. Esse encantamento não surge apenas das qualidades reais do outro, mas, sobretudo, daquilo que projetamos nele, nossas fantasias, carências, desejos e imagens internas inconscientes. Na visão de Carl Jung, essa projeção é uma função natural da psique. Ao encontrar alguém que ativa determinados conteúdos internos, o inconsciente vê ali uma oportunidade simbólica de integração. No entanto, quando essa projeção não é reconhecida como tal, ela nos aprisiona numa ilusão. Idealizar alguém é, em essência, ver nele algo que está faltando em nós. Um parceiro pode parecer forte, carismático, afetuoso, sábio ou até salvador, mas o que estamos, na verdade, tentando acessar por meio dele são qualidades adormecidas ou reprimidas dentro de nós. É como se o inconsciente dissesse: aqui está uma parte de você que deseja vir à tona. No entanto, ao colocarmos esse conteúdo no outro, perdemos a chance de reconhecê-lo como nosso. Passamos, então, a depender emocionalmente da presença dessa pessoa para sentir que somos completos. Essa dependência é a base de muito do sofrimento pós-término. Quando o relacionamento termina, a projeção se rompe e o vazio se instala. Não apenas sentimos falta do outro, sentimos falta de nós mesmos, daquela parte projetada que parecia só existir quando estávamos juntos. O mundo parece empobrecer, o cotidiano se esvazia, e é como se a alma tivesse sido arrancada de um lugar onde se sentia viva. O que dói, portanto, não é apenas a ausência da pessoa, mas a retirada abrupta de um pedaço simbólico de nossa identidade. Essa experiência é profundamente perturbadora, pois nos força a confrontar a ilusão da completude externa. Jung afirma que nenhuma relação deve ser a substituição da totalidade interior.
Toda relação deve ser um encontro entre inteiros e não entre metades. Quando buscamos no outro aquilo que não desenvolvemos em nós, nos tornamos vulneráveis ao colapso da idealização. E quanto maior a projeção, maior será a dor quando ela for desfeita. O problema não é amar, mas amar cegamente. Quando estamos sob o efeito de uma projeção, não vemos o outro como ele é, mas como queremos que ele seja. Ignoramos os sinais, justificamos comportamentos, fantasiamos intenções. Criamos um mito ao redor da pessoa, um personagem simbólico que preenche um papel psíquico essencial para nós: o cuidador, o redentor, o amante perfeito, a alma gêmea. Porém, o ser humano real não consegue sustentar essa idealização por muito tempo, e a frustração se torna inevitável. O processo de despertar dessa armadilha é doloroso, mas necessário. Implica reconhecer que muito do que sentimos não era sobre o outro, mas sobre nós mesmos. Implica retirar as projeções, acolher as carências que as originaram e começar a desenvolver internamente aquilo que buscávamos fora. Esse é um movimento de resgate da autonomia emocional e da maturidade psíquica. Quando entendemos que a dor da ausência é, na verdade, um chamado à reintegração de partes esquecidas de nós, começamos a nos curar. Cada lembrança do outro torna-se uma pista de algo que precisamos cultivar internamente. Se sentíamos segurança ao lado dele, é porque precisamos fortalecer nosso próprio centro. Se nos sentíamos amados, é porque temos que aprender a nos amar sem depender de confirmações externas. O que parecia uma perda pode se transformar num reencontro. A projeção, quando inconsciente, nos escraviza. Quando tornada consciente, se torna uma ponte de retorno ao self. A dor de perder alguém pode ser o portal mais potente para encontrar a si mesmo, desde que estejamos dispostos a abandonar a ilusão e abraçar o processo de individuação. Relacionamentos amorosos têm o poder de tocar profundamente as zonas ocultas da psique, revelando aspectos que, sozinhos, talvez nunca ousássemos confrontar. À primeira vista, a convivência íntima parece ser sobre afeto, apoio e construção conjunta. Mas, à luz da psicologia analítica de Carl Jung, um relacionamento também é, inevitavelmente, um espelho da sombra. Essa parte inconsciente da personalidade, onde habitam os aspectos reprimidos, negados ou não desenvolvidos do nosso ser. No início da relação, há encantamento e entrega, pois as projeções ainda encobrem a realidade do outro. No entanto, com o tempo, à medida que a convivência se intensifica, os véus começam a cair e a verdade psíquica se revela. É nesse momento que a sombra entra em cena. Aquilo que criticamos no parceiro, o que nos irrita de forma desproporcional ou que nos fere profundamente, muitas vezes é um reflexo de algo que também existe, ou existiu, em nós, mas que foi exilado da consciência. Jung ensinava que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos no outro sob forma de destino. E o amor é um dos campos mais férteis para esse reencontro. Não é incomum, por exemplo, uma pessoa controladora se apaixonar por alguém livre demais, ou uma pessoa insegura se envolver com alguém que parece emocionalmente distante. Essas combinações, à primeira vista antagônicas, são manifestações da polaridade psíquica. O que está ausente em nós busca ser compensado por meio do outro. Contudo, quando não há consciência disso, o que deveria ser um processo de integração se torna uma guerra inconsciente de acusações, manipulações e ressentimentos. É comum que, após um término, as pessoas relatem que não se reconheciam mais durante a relação. Essa percepção, na verdade, é o resultado do contato com aspectos da sombra que vieram à tona. Sentimentos de ciúmes, controle, dependência, frieza, submissão ou agressividade muitas vezes não fazem parte do eu ideal, mas emergem com força no contexto relacional. Isso não significa que nos tornamos outra pessoa, mas que partes antes adormecidas encontraram um ambiente propício para se manifestar. Negar a sombra é perpetuar o sofrimento. Toda tentativa de ocultar esses aspectos indesejados gera repressão e, com ela, sintomas como ansiedade, melancolia, culpa e repetição de padrões.
Quando, por outro lado, acolhemos a sombra como parte integrante de nossa totalidade, iniciamos um processo profundo de reconciliação interna. Nesse sentido, o outro não é um inimigo que despertou o pior em mim, mas um mestre simbólico que trouxe à superfície o que precisava ser curado. Um dos maiores obstáculos ao amadurecimento emocional é o desejo de manter intacta uma imagem idealizada de si mesmo. A dor da relação e da separação pode nos oferecer a chance de romper com essa fantasia. Em vez de buscar culpados, a psicologia junguiana nos convida a perguntar: o que este relacionamento revelou sobre mim que eu não queria ver? Essa pergunta, por mais desconfortável que seja, é a chave para a transformação. O fim de uma relação, nesse contexto, é também o fim de uma ilusão. E, paradoxalmente, o início de uma nova relação, com a própria verdade. Ao aceitar que a convivência escancarou nossas feridas, máscaras e defesas, abrimos espaço para a reintegração. Isso significa resgatar as partes de nós que foram jogadas na sombra. Nossa raiva, nossa fraqueza, nossa vulnerabilidade, nossa sexualidade reprimida, nossa força contida. Tudo aquilo que projetamos no outro e que agora retorna, exigindo atenção. Esse processo não acontece de forma linear ou indolor, mas é profundamente libertador. Ao reconhecer que o relacionamento revelou não apenas o outro, mas a nós mesmos, damos um passo essencial rumo à totalidade. A dor da separação deixa de ser apenas uma ferida aberta e se torna também uma passagem iniciática, uma travessia necessária entre quem éramos e quem podemos vir a ser, se tivermos coragem de olhar para dentro. É comum ouvirmos frases como "sempre me envolvo com o mesmo tipo de pessoa", ou "parece que meus relacionamentos seguem o mesmo padrão e terminam do mesmo jeito". Essa percepção de repetição não é mera coincidência. Na perspectiva junguiana, ela aponta para conteúdos psíquicos não integrados, que continuam buscando expressão por meio de experiências externas. O inconsciente, que opera com uma lógica própria, nos atrai repetidamente a situações que representam simbolicamente aquilo que precisa ser visto, compreendido e transformado. Enquanto isso não acontece, os ciclos se repetem. A primeira armadilha está no reconhecimento superficial das semelhanças. Podemos notar que o novo parceiro se parece emocionalmente com o anterior, que as dinâmicas se desenvolvem de forma semelhante, que os conflitos se repetem. No entanto, o verdadeiro ponto de virada não está na constatação, mas na compreensão simbólica do que está sendo encenado. Jung dizia que o que não se torna consciente retorna como destino. Isso significa que, enquanto não iluminarmos os padrões inconscientes, continuaremos presos a repetições psíquicas que visam forçar o crescimento. Esses padrões são muitas vezes traçados na infância, quando internalizamos arquétipos e complexos ligados às figuras parentais. O que buscamos nos parceiros não é apenas afeto ou companheirismo, mas a recriação simbólica de vínculos primários, com o objetivo inconsciente de curar antigas feridas. Assim, alguém que teve um pai ausente pode buscar, reiteradamente, parceiros emocionalmente indisponíveis. Alguém que foi criticado pela mãe pode atrair companheiros exigentes e frios. Não se trata de uma escolha racional, mas de um magnetismo inconsciente que se ativa com enorme força quando encontramos alguém que carrega, simbolicamente, esse padrão. O problema não está em sentir atração por essas pessoas, mas em repetir os mesmos comportamentos diante das mesmas dinâmicas. A consciência transforma o padrão, a inconsciência o perpetua. Se, ao perceber a repetição, culpamos o outro ou nos vitimizamos, perdemos a oportunidade de interromper o ciclo. Mas, se escolhemos observar o que em nós se identifica com essa experiência, começamos a ganhar autonomia psíquica. Esse é o princípio da autorresponsabilidade emocional, que não se confunde com culpa, mas com poder transformador. O ciclo da repetição também pode ser compreendido à luz do conceito de complexo, em Jung. Complexos são núcleos autônomos de emoção e memória no inconsciente, que se ativam em determinadas situações. Um complexo de abandono, por exemplo, pode ser ativado com extrema intensidade
diante de qualquer afastamento real ou simbólico do parceiro, levando a reações desproporcionais que sabotam a relação. Essas reações não são totalmente conscientes. São quase como possessões psíquicas, em que a pessoa age de maneira que depois nem reconhece como sua. A saída desse ciclo começa pelo reconhecimento do padrão, mas precisa ir além. É necessário investigar a origem do complexo, compreender a carga emocional que o sustenta e, sobretudo, acolher as necessidades que ele tenta proteger. Repetimos padrões não porque somos incapazes, mas porque há algo não resolvido clamando por cura. Cada relação que termina da mesma maneira é, na verdade, um convite para ver o que antes recusamos ver. O sofrimento é o alarme do inconsciente dizendo: você ainda está tentando resolver com o outro o que só pode ser curado dentro de você. A mudança não ocorre negando o padrão, mas tornando-o consciente. Isso significa observar o início do encantamento, perceber os sinais de que estamos revivendo um roteiro familiar, identificar nossas reações automáticas e perguntar: que parte de mim está tentando se expressar aqui? A consciência abre espaço para a escolha, e a escolha é o começo da liberdade. Romper o ciclo da repetição é, portanto, um trabalho de autoconhecimento profundo. Não basta trocar de parceiro se continuamos com a mesma estrutura interna. É preciso transformar o olhar, revisar os vínculos com o passado, integrar as experiências e acolher os próprios vazios sem delegá-los ao outro. Só assim saímos do papel de vítimas do destino e nos tornamos protagonistas de nossa jornada psíquica. O fim de um relacionamento amoroso é, simbolicamente, um processo de morte. Algo se rompe, um ciclo se encerra, e com ele desmoronam sonhos, expectativas e identidades que foram construídas em conjunto. No entanto, segundo a psicologia analítica de Carl Jung, todo fim carrega em si o germe de um novo começo, não no mundo externo, mas dentro da própria alma. Esse renascimento interior acontece quando escolhemos não apenas sobreviver ao término, mas permitir que ele nos transforme. Essa escolha é o início do caminho da individuação. A individuação, para Jung, é o processo pelo qual o ser humano se torna aquilo que é em essência, integrando as diversas partes da psique num todo mais amplo e consciente. Quando um relacionamento termina, especialmente de forma dolorosa, somos convidados a olhar para dentro com mais profundidade. O luto amoroso, nesse contexto, não é apenas uma reação emocional, mas uma jornada simbólica de desintegração e reconstrução do eu. Nos primeiros momentos após a separação, a confusão, saudade, dor, raiva, culpa, todas essas emoções são legítimas, mas também reveladoras. Elas expõem não só o vínculo que existia com o outro, mas, sobretudo, o tipo de vínculo que temos conosco. A dor do luto não é apenas pelo que se perdeu, mas pelo que se investiu no outro como fonte de identidade, segurança e completude. Nesse sentido, a ruptura força uma revisão. Quem sou eu sem esse relacionamento? O que resta de mim agora que o nós deixou de existir? Essas perguntas, por mais angustiantes que sejam, são portas abertas para o self, o núcleo mais profundo e verdadeiro da psique. O processo de individuação começa quando paramos de tentar preencher o vazio com distrações externas e escolhemos escutar o que ele tem a nos dizer. O vazio que tanto assusta é um espaço fértil para que o novo possa emergir. Não um novo parceiro, necessariamente, mas uma nova consciência de si. A transformação começa quando permitimos que a dor fale. Não se trata de se afundar no sofrimento, mas de reconhecer que há uma mensagem simbólica ali. O luto amoroso pode revelar a ausência de um centro interno estruturado, a falta de autonomia emocional, a carência afetiva que sempre exigiu presença externa para se acalmar. Tudo isso são elementos que precisam ser integrados, não evitados. O desconforto, quando acolhido com maturidade, se torna o fogo que purifica, queima as ilusões e abre espaço para o real. Durante esse processo, a sombra também se manifesta. Ressentimentos, raiva, desejo de vingança, desespero. Esses conteúdos não devem ser negados, mas trazidos à consciência com honestidade. São partes da psique que precisam de luz e não de repressão.
A individuação não é um processo bonito ou linear. É uma descida simbólica ao submundo, como nas antigas jornadas mitológicas. Mas é justamente nesse mergulho que a alma encontra seu ouro. A integração dos arquétipos do ânima e do ânimos, os aspectos femininos e masculinos internos, é outro ponto central desse processo. Muitas vezes projetamos essas figuras no parceiro, esperando que ele ou ela nos complete, nos salve, nos proteja ou nos inspire. Quando esse outro se vai, o arquétipo retorna à psique e exige desenvolvimento interno. O que se esperava do outro agora precisa ser cultivado em si. Acolhimento, firmeza, amor, clareza, presença. Essa é a verdadeira alquimia da individuação. Transformar a dependência externa em potência interior. Ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo? A perspectiva junguiana nos convida a perguntar, o que essa experiência está querendo me mostrar sobre mim mesmo? Essa mudança de pergunta muda toda a trajetória. Em vez de buscar culpados, buscamos sentido. Em vez de resistir à dor, a usamos como guia. O sofrimento, então, perde sua natureza caótica e se torna direção. A individuação não significa esquecer o outro, mas lembrar-se de si. É um processo de retorno ao centro, ao eixo interno que muitas vezes foi negligenciado durante o relacionamento. Ao atravessar o luto com consciência, algo novo se estabelece, uma versão mais íntegra, mais profunda e mais verdadeira de si mesmo. Não há garantia de que não haverá mais dor, mas há uma certeza maior de que ela não será em vão. O fim de um amor pode ser, paradoxalmente, o início do amor próprio real. Um amor que não depende da presença do outro, mas que floresce a partir do encontro com a própria alma. Essa é a grande promessa do caminho da individuação, que ao nos perdermos, possamos finalmente nos encontrar. O que parece ser o fim é, muitas vezes, o início de uma jornada interior que muda tudo. O término de um relacionamento nos desestrutura porque nos obriga a enxergar além das aparências, a olhar para nossas projeções, a confrontar nossa sombra, a identificar repetições inconscientes e, finalmente, a iniciar o processo mais transformador de todos, a individuação. Cada lágrima, cada memória insistente, cada silêncio que parece insuportável, carrega em si a oportunidade de reconexão com o que fomos deixando de lado ao longo do caminho. Seguir em frente não é esquecer, não é se endurecer nem se distrair, é despertar, é escolher crescer a partir da dor, é parar de buscar no outro aquilo que só pode ser encontrado dentro de si. Se esse conteúdo ressoou com a sua experiência e te ajudou a ver sua dor com novos olhos, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Lembre-se, não se trata de voltar a ser quem você era antes do amor, mas de se tornar quem você nunca teve coragem de ser até agora. A jornada é sua e ela já começou.